falando nisso, mas tipo assim, trazendo pro dia de hoje. Hoje em dia, tem mais coach ou mais pregadores da nossa igreja? O senhor que é como pastor? Mais coach. O que seria o pastor coach, o pregador coach? Boa pergunta. E o pregador atual? Vamos lá, pregador raiz. Pregador assim. raiz, isso. Pregador raiz que prega a sã doutrina. O que é a sã doutrina, James? O que é a sã doutrina na sua concepção? É uma pergunta que eu lhe faço. O que é a sã doutrina? Sã doutrina para mim é quando você prega a Bíblia. E o que tá lá? Não matar, não roubar, não cobiçar, não matar, não cobiçar, não adulterarás, amar teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe como a ti, né? Honrar primeiro teu pai e tua mãe, amar o próximo como a si mesmo. Isso e o reino dos céus. E o reino dos céus. Isso é doutrina. Isso é sã doutrina. O que vem a partir disso é usos de costumes. Barba, cabelo, bigode, chinelo, canivete, blusa jeans, calça jeans, saia. Isso aí é usos e costumes que cada igreja, enfim, adota a sua. Tem a sua. Exato. Ninguém tá aqui para falar que é certo ou errado também, porque cada um sabe se sabe isso tudo. O que é sã doutrina? É Jesus Cristo. É o que Jesus ensinou na palavra, o que está na palavra. Não matar. Matar é de Deus, gente? Não. Roubar é de Deus? Não. Adulterar é de Deus? Não. Fornicar é de Deus? Não. Roubar é de Deus? Não. Cobiçar as coisas dos outros é de Deus? Não. Você ser um malandrão, espertão, que tenta sempre trapacear alguém é de Deus? Não. Então, você prega contra isso. Então, você está pregando a sã doutrina. Então, o que falta, o que eu vejo nos pregadores antigos, é pecado, homossexualismo, que é até um tabu falar. Não pode mais falar homossexualismo, né? Outro homoafetivo. Enfim. A live é nossa mesmo, nós fala o que quiser. Os pregadores raiz falavam contra isso. Os verdadeiros pregadores. Pregavam contra o pecado. Que pregavam contra o casamento, o homem efetivo, do homem de pessoas do mesmo sexo. Pregadores que pregavam que Jesus liberta do pecado. O que é o pecado? Se gosta de um homem, vai libertar. Se gosta de mulher, vai libertar. Se fuma, vai deixar de fumar. Se bebe, vai deixar de beber. Você não vê a mensagem assim na nossa igreja, você vê? Você vê o pregador sentado. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece para não falar que eu leio David Leonardo. Que ele senta aqui para não falar que é o David Leonardo, tá? Que ele só para não dar... Ele senta no banco. Vou até pegar o banquinho aqui, ó. Ele pega o banquinho aqui, senta, bonitinho. Você é o centro das atenções de Jesus. Jesus te ama. Jesus, ele quer te dar um beijo, quer te dar um abraço. É as mensagens que é pregada hoje. E eu lhe pergunto, o que liberta? É a palavra? O que traz transformação? A verdade, varão. Conhecer a verdade exatamente. João 8,32. Conhecer a verdade vos libertará. Então, a verdade traz libertação para o povo. Então, eu vejo pregadores pregando que Deus vai te dar. Que Deus vai fazer. Esse seria o coach. Que Deus está entrando. Você tá tudo errado, mano. O que eu vejo é uma geração de crente. A geração de crente do século XXI, na minha opinião, é a que tem maior privilégio em todos os sentidos teológicos, certo? Liberdade de adoração. Ninguém te impede de andar na rua, exceto se fosse fanático de fé ou contrária. Mas ninguém te impede de andar na rua adorando a Deus aí, cantando um hino. Correto? Aqui no Brasil, tô falando Brasil. Ninguém te impede. Então nós temos a maior liberdade de adoração, maior facilidade tecnológica para estudar sobre Deus e teologia e tudo que existe gia do mundo. Mas é a geração mais fraca na fé. A geração que acostumou com Reels de 1 minuto e 35, 30 segundos, com shorts, que é coisinha rápida, fast food. Eu costumo falar que a geração do século XXI é a geração fast food. O que é fast food em inglês? Comida rápida. É coisa rápida. Você não cresce... James, as promessas de Deus para cumprir na vida das pessoas antigas parecia que não demorava mais. Nossa. Hoje em dia existe o toma lá da cá. O camarada começa a pregar hoje, amanhã, daqui 6 meses é pastor. O cara cai no pecado, James, fica 6 meses. Eu conheço pregador, que eu não vou citar o nome, que esse aí eu conheço, que ele fica 6 meses no crack, cara, traindo mulher. Daí volta, fica 3 meses na igreja, volta a pregar. O negão voltou a pregar. Que negão voltou a pregar, nego? E as disciplinas? E as consequências, cara? Que o cara tem que passar? A igreja virou uma patifaria, cara. Não tem mais aquela doutrina que o pastor chega assim, pá, o camarada sabia que se ia pecar, eu vou cometer um pecadinho. Mano, 6 meses. E vai ter que comer muito angu pra voltar a participar da Santa Ceia. Então eu vejo que a igreja ela ficou fraca espiritualmente. Não é à toa que a gente, claro, que mais uma vez a gente tem que lembrar, há milagres, mas a gente não vê com tanta veemência na nossa região.
correto? Mas há milagres, não vamos dizer que não. Mas a gente não vê. Mas você vê, mas os pregadores estão pregando. Deus está te dando. Deus está entrando. Aí o camarada vem na igreja cheio de adultério. Cheio de pecado, James. O camarada tem 2 famílias. O camarada não é dizimista, não é fiel a Deus, nem no mínimo, nem no máximo, nem em lugar nenhum. Mas está recebendo mensagem de pregadores. Deus está entrando na tua casa. Deus está mudando o teu cativeiro. Quer mudar o cativeiro, nego? Aceita Jesus, cara. Larga as práticas que os pregadores raízes pregam. Se você pecar, vai pro inferno. Se você falhar, vai pro inferno. Se você não largar a mão do adultério, vai pro inferno. Se você não largar a mão da lascívia, vai pro inferno. Da glutonaria, vai pro inferno. Não. Claro que os pregadores não pregavam exatamente assim, mas pregavam com esse sentido de mensagem. Mas hoje não. Você é o centro da vontade de Deus. E quantos assim não tem, James? Igrejas que passam a mão, que não vê transformação. Crentes que estão dentro de cultos, estão marcando para ir em barzinhos depois de culto. Estão no culto ali, a igreja, acaba o culto, vamos no barzinho tomar uma? Você já viu. Já viu. James, você já viu. É complicado. Então, aí você vem falar... E agora vamos falar das igrejas dos antigos. Tinha isso em 1970? Não sei. Não tinha? Tinha isso em 1980? Não tinha. As mensagens que pregava, tinha gente que até a gente brincava quando era novo. Falava, vixe, quando vem pregar o irmão, a gente ia falar, vixe, esse é só cacete, lembra? Não, sim, isso. Não é verdade? Você... Na época dos avós era assim mesmo. Ó, ixi, esse aí... Aonde que você vê um pregador que vem pregar na nossa igreja, a gente fala isso? Bem, mudou muito, né? Eles nem têm oportunidade mais. Aí eu lhe pergunto, então a mensagem que essa que eu tô falando, está deixando de ser pregada, correto? Para deixar de ser pregada, a igreja tem que ter melhorado muito. Porque se Deus bate e não bate mais, é porque a igreja não tá mais no pecado, correto? Certo. Mas quando você olha a situação espiritual da igreja, você acha que ela tá mais ou menos no pecado? Não, ela tá mais. Então, mas cadê as mensagens pregar? Eu também vejo numa visão, tipo assim, que muitos pastores proibiu ou chamam os pastores, os pregadores itinerantes na salinha. Por quê? Porque o povo vinha, fazia todo o fundunço, batia na igreja, machucava a igreja e deixava o pastor curar depois. A gente sabe que pregador que é usado por Deus, ele vem, exorta a igreja e tem um bálsamo, uma unção, uma transformação e as pessoas entendem aquilo. Tá. Mas de tanto fazer tanta bagunça, tanto furdunço, o pastor fala assim, não, vamos lá na salinha. Na minha igreja você vai pregar assim, 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 para não haver essa patifaria. Porque se você deixar alguém ferido hoje, a pessoa pode sair da igreja e não voltar mais. James, eu já fui chamado na salinha antes de pregar. Eu já tive essa experiência de entrar na salinha. Ok? Tá certo, o pastor tá certo. Chama na salinha mesmo. Tem que chamar mesmo. Se você preza pelo teu povo, chama na salinha antes de você. Se você não conhece o pregador, é uma indicação. Você não sabe de onde veio. Antes de pregar, fala, nego, vem aqui. Qual é a ideia de mensagem que você quer pregar? Aqui a pregação é XYZ. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Pronto. E a doutrina é o pastor que vai dar. dar. E a doutrina, culto doutrinário. Na coluna era quarta-feira. Acho que nem tem mais culto de doutrina. Quase nem existe, né? Na coluna era quarta-feira, culto de doutrina. Aí vai explicar o porquê que você não pode usar, exemplo, calça, mulher não pode... Vai explicar lá por que a mulher supostamente não pode usar calça nas igrejas doutrinárias, por que o homem não pode usar bermuda, vai explicar por que o homem não pode jogar bola, vai explicar por que... Um monte de coisa. Ali você aprende a doutrina da igreja. Mas não venha pregador pregar doutrina. Pregador não sabe a doutrina da sua igreja. Porque cada uma tem a sua, né? Como que eu vou chegar a Deus e Amor pregar doutrina se eu sou exemplo da quadrangular? Como que o Deus e Amor vai chegar a pregar na Batista com a doutrina? Nada a ver, cada um sabe de si. Porque a doutrina bíblica é Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Você não vê Jesus pregando contra a calça? Você não vê Jesus pregando que ele é o centro, que você é o centro das atenções dele? Você vê um Jesus passando, massageando o ego. Quando Jesus precisou pregar o cordel, o que ele entrou no templo e fez o quê? E o que Jesus fez? Eles estavam fazendo o quê dentro do templo? Vendendo. E o que a igreja faz hoje? Vendendo. Oxi. Mas aí eu entendo também ali. Porque ele estava vendendo oferta.
Vendendo sacrifício. O sacrifício, a oferta. Que era mais fácil, porque antigamente você tinha que criar. Exato. Né? Que você criava a tua oferta para você levar lá o teu sacrifício com o melhor das intenções, lá, para fazer tudo que tinha que fazer. E aí eles achou um meio de falar assim, não, eu vou vender isso aqui. Você não precisa mais criar, eu vou vender. Aí aquilo foi um deboche. Pra Cristo, fala, não, o povo tá vindo aqui, em vez de trazer uma oferta verdadeira, tá me trazendo esses negócios aqui. Mas o que o coach oferece? O coach oferece? É isso. James, o que o coach oferece, James? O coach tá oferecendo todo dia pra milhões de pessoas, os coaches. Um evangelho, venha de boa, tranquilinho, aqui, ó, tá facinho, é só você entrar pra dentro, tá tranquilinho, vem, ó. Fazer igual o outro ali que gosta de dar oferta, que acha que compra todo mundo com oferta. E aqui, ó, tá aqui, ó, minha oferta aqui, é facinho, ó, evangelho é café com leite, ó. Tá aqui, ó, gostosinho, venha, levanta a mão, fecha o olho e adora, Não é a mesma coisa que os coach ensina? Claro que na época era o animal que era oferecido para sacrifício, sim, que era fácil. Você não precisava criar o animal. Sabe o que isso significa? Que você não precisa criar em ti a libertação. Tá fácil você ali pegar pronta do coach. Não precisa criar em ti um espírito de adoração. Tá fácil, tá ali, ó. Tá pronto. Tá pronto. Não precisa criar em ti um espírito de busca a Deus, como teve a mulher samaritana ali no poço de Jacó, em capítulo 4 de João, onde, ó, tô vendo que tu és profeta. Daí Jesus fala, olha, me dá água a você. Ela, como você, sendo judeu, pede água pra mim, uma samaritana. Jesus começa o diálogo com ela, chegou ao ponto dela ficar com sede. Jesus fala, se você soubesse quem eu sou, você pediria água a mim, porque se é a água que você beber, você vai pegar no poço. Se você beber, você vai voltar a ter sede. Mas se você tomar água que eu der, você nunca mais vai ter, vai ser água, rios de águas vivas fluirão de vós. Aquela mulher olha pra ela e fala, ó, reconheço que tu és um profeta. Olha, velho. Mas é diferente também, até arrepiei falar, aquela mulher tava com sede. E as pessoas que estão indo ali não estão, James? Eu acho que as pessoas de hoje não estão mais com sede. Não, James, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas estão sedentas. Só que estão dando café com leite, leite ninho, leite em pó, coca, fala mais, suco. Estão dando isso aí. E as pessoas estão... Eu digo que a coca porque vicia. Coca, perfeito. Obrigado, Geleiro. Dá coca porque vicia. Mas coca sustenta. Mata a fome. Muito pelo contrário, faz mal. Vai criando dentro dela o quê? Tem açúcar, tem gás, tem um monte de clorofilofácil, um monte de diabarada. Faz mal pra saúde, aquele janho. E esse tipo de gente acaba fazendo mal. Então, ou seja, eu acredito que há uma diferença muito grande entre o pregador raiz e o pregador que massageia ego. E há ainda o pregador, que é o pregador de agendas. Que ele está preocupado em agradar o pastor para poder voltar amanhã. Eu tenho agenda, lugar que eu nunca mais pisei, James. Porque você conhece minha linha de mensagem. Quem me conhece, me acompanha, sabe minha linha de mensagem. Uma que eu só prego Cristo, velho. Eu não sei pregar... Eu não sei... Não é que eu não sei. Eu não exploro Jeremias, Isaías. Eu não sei, falar a verdade. Eu aprendi a pregar Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu gosto de falar. Jesus fez 37 milagres no Novo Testamento. Datalogado, que João que os 4 evangelhos escrevem. Dos 37, eu gosto de pregar os 37 e falar dos 37 milagres. Eu amo Jesus, falar de Jesus. Porque quem liberta... Você pode falar de Paulo quantas vezes você quiser, mano. Você pode falar de Isaías quantas vezes você quiser. Mas toda mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Sabe o que significa? Que ela pode começar em Moisés, mas ela tem que acabar em Yeshua, em Jesus. Ela pode começar em Paulo, mas ela tem que acabar em Jesus. Ela pode começar em Isaías, ou Jeremias, ou Abadias, ou quem quiser. Ela tem que acabar em Jesus. Então por que eu vou falar dos outros se eu posso falar de um homem direto? O que Benny Hinn pregava? Benny Hinn não, o Billy Graham pregava? Billy Graham pregava Jesus salva, Jesus cura. E foi o maior pregador do século. Do nosso século, né? Não tô falando do Paulo. Então eu acredito isso, James, que isso é o que falta para nós.